Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula aqui do nosso módulo inicial sobre conceitos de informática. Vou iniciar com uma pergunta. Você sabe o que é software e o que é hardware? Bom, é isso que nós vamos ver e aprender nessa aula de hoje. Software, vou colocar aqui a palavra para vocês verem, vem do termo em inglês, né? E significa tudo que é virtual no computador, né? Software é tudo aquilo que nós não conseguimos tocar fisicamente, né? É algo... Na computação é algo voltado, na informática, é tudo aquilo que é abstrato, tudo aquilo que é virtual, né? A gente sabe que o que é abstrato, a gente aprende na língua portuguesa que o que é abstrato, o que é concreto, né? Abstrato é tudo aquilo que nós não conseguimos tocar, tudo aquilo que não é palpável. Já concreto seria tudo aquilo que nós podemos tocar, né? Tudo aquilo que tem um corpo físico que nós conseguimos tocar. Então, na informática existe também esse conceito de software e hardware. Software, como eu falei, tudo aquilo que é virtual, ou seja, isso significa que na informática software seriam... o que seriam as coisas virtuais na informática? Seriam os programas de computador, né? Então a gente sabe que o programa de computador é algo que está lá dentro do computador, é algo que nós não conseguimos pegar. Por mais que você consiga, por exemplo, pegar no teclado, no mouse do computador, na tela, mas você não consegue pegar no software, né? O virtual, vem da programação do computador, está interno na memória do computador. E já o hardware já é tudo que é concreto, né? Ou seja, o que seria algo que nós podemos pegar no computador? Nós podemos tocar no mouse, no teclado, sobre a tela. Nós conseguimos pegar o próprio computador, o próprio notebook, guardar numa mochila. Então, se nós conseguimos tocar e pegar, é porque é algo físico, é algo concreto. Então, seria hardware. Isso inclui todos os componentes do computador que são físicos, a parte eletrônica, a parte mecânica. Todas essas partes do computador são consideradas hardware. Então isso inclui placa de vídeo, placa do som do computador para a gente poder ouvir o som, a placa que controla a tela para a gente ter a percepção visual do que está acontecendo dentro do computador. Então tudo isso seria hardware, né? E aí, por exemplo, se você compra um CD de instalação do pacote Office, né? Você comprou lá, foi caríssimo, você adquiriu a licença, chegou o CD, né? Você comprou pela internet, chegou lá pelo entregador, chegou lá o seu CD de instalação do Office, e aí você pegou na caixa do CD. Então, no caso, seria esse CD de instalação também é um exemplo de hardware, tudo que é físico. Agora, a partir do momento que você instala no computador, aquele software que veio no CD, né? O invólucro que estava guardando aquele instalador, a partir do momento que você instalou no computador, então aquilo que foi instalado no computador é o software, ou seja, a parte virtual, né? Então, como exemplo de software, nós temos o pacote Office, como eu acabei de dar o exemplo. Nós temos, por exemplo, um editor de planilhas, editor de texto, um editor de vídeo. Nós podemos ter um jogo de computador que você instalou no computador. Então, aquele jogo que está na memória do computador, ele é um exemplo de software, né? Outro exemplo, por exemplo, de hardware. Você conecta um pendrive no seu computador. O pendrive é um exemplo de hardware. Agora, por exemplo, ao conectar o pendrive no computador, automaticamente o Windows, que é o sistema operacional, ele instala o drive do pendrive. O que seria o drive? Seria o software básico que faz com que o pendrive seja reconhecido, instale no seu computador automaticamente, e aí você consiga acessar os seus arquivos, copiar, colar, apagar, que estão no pendrive. Então, alguns exemplos também de hardware. O mouse do computador que você conecta pela USB, por exemplo, a entrada USB. O próprio teclado do computador é um hardware. A tela, o monitor é um hardware. Se você comprou uma placa de som nova, com uma qualidade melhor, é um hardware. Se você comprou uma caixinha de som e ligou no seu computador, você está ligando um hardware. Então, tudo que é físico seria exemplo de hardware, e tudo que é software seria tudo que é virtual, né? Então é esse o conceito da nossa aula de hoje, um conceito bem importante, né? E essencial para quem está iniciando aí na área da informática, para você se ambientar do que é o computador, quais são as partes do computador. Nós vamos ver isso aqui ao longo do curso, especificamente nesse módulo inicial, nós vamos estar vendo todos esses conceitos. Então a gente fica por aqui e eu aguardo vocês até a nossa próxima aula. Então valeu, pessoal!